Nos últimos anos, alguns dos principais times brasileiros se tornaram verdadeiras potências econômicas, fazendo com que eles montassem grandes times e assim dominassem o futebol sul-americano, não só futebolisticamente, mas também economicamente. E é sobre isso que será aqui o vídeo de hoje, os 10 times mais valiosos do futebol brasileiro. E para começar, na 10ª posição, nós temos o Atlético Paranaense. O Furacão, nos últimos anos, se estruturou muito bem na parte administrativa, e isso refletiu tanto na área esportiva como também na área econômica do clube. E hoje, o Atlético é um dos times mais bem estruturados do futebol brasileiro e também um dos mais valiosos. E com toda essa organização, o clube colheu os frutos nos últimos anos, vencendo títulos importantes no cenário nacional. E o patrimônio do clube hoje é de atualmente 84 milhões de reais. E ocupando aqui a 9ª posição do nosso vídeo, nós temos o Fluminense. O Flu é mais um time que melhorou bastante as suas finanças nos últimos anos. O time carioca conseguiu equilibrar um pouco as suas contas e aumentar aí a sua receita. E hoje o patrimônio do clube é de aproximadamente aí 106 milhões de reais. Um valor realmente interessante para os padrões aqui do futebol brasileiro. E o próximo time da lista é o Santos. A gente sabe que o time da Baixada Santista vive um dos seus piores momentos em toda a sua história. Porém, mesmo assim, eles seguem sendo um dos times mais valiosos do futebol brasileiro. Isso só mostra o quão grande o Santos é. E atualmente, o Santos é o 8º time mais valioso aqui do nosso futebol, com patrimônio de aproximadamente 118 milhões de reais. E em 7º lugar, nós temos o Internacional. O time gaúcho é outro exemplo de uma boa gestão dentro do futebol brasileiro. O Inter tem um bom controle financeiro e com isso eles conseguiram aí ter uma finança realmente muito boa e equilibrada. E hoje o patrimônio deles é de aproximadamente 157 milhões de reais. E em 6º lugar nós temos o Atlético Mineiro. O time mineiro fechou uma série de parcerias nos últimos anos com grandes investidores que injetaram uma grana muito boa no clube. E com isso o Galo virou uma potência financeira e montou um time extremamente forte e competitivo. E os diretores do Atlético ainda têm um plano para transformar o Galo em uma SAF e assim injetar ainda mais dinheiro e fazer do time mineiro um dos times mais ricos aqui do nosso futebol brasileiro. E atualmente o patrimônio deles é de cerca de 186 milhões de reais. E ocupando aqui a 5ª posição do nosso vídeo, nós temos o São Paulo. O São Paulo que nos últimos anos vive tempos terríveis e as coisas não têm sido nada fáceis para o tricolor do Morumbi. E mesmo assim, vivendo crise há vários anos, o São Paulo se manteve entre os times mais valiosos aqui do nosso futebol. E apesar do São Paulo ter tido gestões muito questionáveis aí nos últimos anos, o time se manteve de pé e ainda consegue aí se manter relevante no cenário econômico. E hoje o São Paulo tem um patrimônio de cerca aí de 191 milhões de reais. E ocupando aqui a 4ª posição do nosso vídeo, nós temos o Corinthians. O Corinthians é um dos maiores times do futebol brasileiro e também um dos times que possui a maior torcida aqui no nosso país. E com todo esse apoio, o Corinthians conseguiu se manter entre os principais times com as maiores receitas e também se tornar aí um dos times mais valiosos do nosso futebol brasileiro. E embora o Corinthians tenha uma dívida muito alta, eles arrecadam muito nos jogos e assim eles conseguem se manter relevantes como um dos times mais populares e também um dos times mais valiosos aqui do nosso país. E atualmente o patrimônio do Corinthians está avaliado em cerca de 204 milhões de reais. E ocupando aqui a 3ª posição do nosso vídeo, nós temos o Grêmio. O time gaúcho possui uma das maiores gestões do nosso futebol atualmente, e isso resultou no sucesso do clube nos últimos anos, tanto em campo como também fora dele. E além de ser um dos times mais valiosos do Brasil, eles também são um dos times com a dívida mais controlada entre os principais clubes aqui do Brasil. Isso só mostra o quão eficiente tem sido a sua gestão nos últimos anos. E tudo isso fez o Grêmio viver uma era realmente vitoriosa recentemente, ganhando aí vários títulos, inclusive a Libertadores, sob o comando aí de Renato Gaúcho. E o patrimônio do clube hoje é de cerca aí de 224 milhões de reais. E ocupando aqui a 2ª posição do nosso vídeo, nós temos a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Verdão, que nos últimos anos virou um exemplo a ser seguido quando o assunto é gestão.
E hoje o Palmeiras pode se dizer que é um dos times mais bem geridos aqui do nosso futebol. E não à toa, eles ganharam vários títulos aí nos últimos anos, sob o comando do técnico Abel Ferreira. E também todo esse sucesso do Palmeiras é dado aí à sua excelente gestão e também dos seus investimentos que eles fizeram aí nos últimos anos. E realmente o Palmeiras hoje é um exemplo a ser seguido quando a gente se fala aí em como gerir um clube de futebol. E o Palmeiras virou uma potência não só aqui no Brasil, mas também no futebol sul-americano em geral. E atualmente o patrimônio do time é de aproximadamente 414 milhões de reais, o que faz dele aí o segundo time mais valioso aqui do nosso futebol brasileiro atualmente. E ocupando aqui a primeira posição do nosso vídeo, nós temos ele, o Flamengo, o time mais valioso do futebol brasileiro atualmente. O time carioca viveu aí nos últimos anos um período mágico em sua história, ganhando muitos e muitos títulos. E com os prêmios dessas conquistas, o Flamengo conseguiu elevar muito seu patamar financeiro. Isso levou ele a ser o time mais valioso e rico do nosso futebol atualmente, com um patrimônio com valores aí surreais, mostrando assim toda a sua força financeira. E hoje, sem dúvidas, o Flamengo é um time que realmente está nadando na grana. E atualmente o patrimônio do clube está avaliado em cerca de 539 milhões de reais, um valor realmente astronômico e surreal para os padrões aqui do nosso futebol brasileiro. E bom, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos em um próximo vídeo.